A história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Jerusalém, tempos de tensão. Era um tempo de fervor e confusão em Jerusalém. A cidade fervilhava com rumores sobre um homem chamado Jesus de Nazaré, que havia sido crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos a pedido dos líderes religiosos judeus. Porém, seus seguidores diziam que ele havia ressuscitado. Esse movimento, que ficou conhecido como o Caminho, estava crescendo como fogo em palha seca. Os apóstolos pregavam com ousadia, e milhares estavam se convertendo. A liderança judaica, os fariseus e saduceus, se sentia ameaçada. É nesse contexto que entra Estevão, um jovem judeu da diáspora, ou seja, um judeu que não nasceu em Israel, mas falava grego. Seu nome, inclusive, é grego, Stefanos, que significa coroa. Ele era um homem comum, mas cheio do Espírito Santo, sabedoria e coragem. A escolha. Com o crescimento da comunidade cristã, os apóstolos perceberam que não conseguiam cuidar de tudo sozinhos. Os necessitados, principalmente as viúvas, estavam sendo negligenciados na distribuição diária de alimentos. Foi então que os apóstolos propuseram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para cuidar dessa parte prática da comunidade. Estevão foi o primeiro nome da lista. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não era apóstolo, não realizava milagres por autoridade própria, mas sua fé era tão poderosa, sua vida tão íntegra, que Deus o usava de forma extraordinária. Ele passou a realizar sinais e maravilhas, o que chamava a atenção de todos, inclusive dos líderes religiosos. Confronto no Sinédrio. Com sua pregação ousada, Estevão começou a incomodar. Ele falava com autoridade sobre Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, que havia sido rejeitado e assassinado pelas mãos dos próprios líderes de Israel. Os opositores não conseguiam debater com ele, sua sabedoria era celestial. Então, começaram uma campanha de difamação, levantando falsas testemunhas que diziam que ele blasfemava contra Moisés e contra o templo. Foi levado ao Sinédrio, o tribunal religioso judaico, o mesmo que havia condenado Jesus. Ali, cercado por homens poderosos, Estevão ficou em pé, sozinho, com os olhos cheios de fé. A Bíblia diz que seu rosto parecia o de um anjo, o coração rasgado de Deus. Diante do Sinédrio, Estevão faz um dos discursos mais poderosos da Bíblia, Atos 7. Ele começa lembrando toda a história de Israel. Abraão, chamado por Deus. José, vendido por seus irmãos. Moisés, rejeitado pelo povo mesmo sendo libertador. E os profetas, perseguidos por anunciarem a verdade. Estevão estava dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus antepassados rejeitaram os enviados de Deus, vocês rejeitaram o justo, o próprio Cristo. Foi como jogar uma tocha em um barril de pólvora. O coração dos membros do Sinédrio se encheu de fúria. Ele os havia desnudado espiritualmente. Mostrou que a religiosidade deles era vazia e que eles tinham sangue nas mãos. O céu se abre. À visão deste Deus. Nesse momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e teve uma visão. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7h56. Isso foi demais para os líderes. Era como se ele dissesse: Jesus, aquele que vocês mataram, está vivo e em pé, me esperando. Aliás, Jesus estar em pé é significativo. Nas Escrituras, ele é descrito sentado à direita de Deus. Mas agora ele está de pé, recebendo seu mártir com honra. A morte do justo. Eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Apedrejamento não era apenas uma forma de execução.
Era pública, dolorosa, brutal. Cada pedra era um insulto, uma acusação, uma tentativa de apagar a luz daquele homem. Estevão, ensanguentado, ainda consegue fazer duas orações. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não os imputes este pecado. Assim como Jesus, Estevão morre orando por seus assassinos. E então, o primeiro mártir do cristianismo entrega sua alma, coroado com a glória eterna. Uma semente que gerou vida. Entre os que guardavam as capas dos que atiravam pedras, havia um jovem chamado Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, o apóstolo. Ele aprovava a morte de Estevão. Mas aquela cena, aquela coragem, aquelas palavras, nunca saíram de sua mente. A morte de Estevão foi a semente do chamado de Paulo, e Paulo levaria o Evangelho ao mundo inteiro. A história de Estevão é curta, mas gigantesca em impacto. Ele nos ensina que você não precisa ser famoso para ser usado por Deus. A fidelidade pode custar a vida, mas vale a eternidade. O céu se abre para aqueles que vivem com o coração voltado para Deus. Ele foi o primeiro a morrer por Jesus, mas não o último. Sua história ecoa até hoje, inspirando aqueles que escolhem a cruz ao invés da conveniência. Lições poderosas da vida e morte de Estevão. Há verdades que só se entendem diante das pedras. A fé autêntica sempre vai incomodar o sistema. Estevão não era um revolucionário político. Não era um agitador. Era apenas um homem cheio do Espírito Santo, que escolheu viver e falar a verdade sem filtros. Mas mesmo assim, ele foi perseguido. Por quê? Porque a verdade confronta, expõe, desnuda. Estevão teve a coragem de dizer: vocês são religiosos, mas resistem ao Espírito. Vocês conhecem a lei, mas rejeitaram o doador da vida. Quantos hoje ainda se escondem atrás de religiosidade sem transformação? Quantas vezes nos calamos com medo de incomodar, de perder seguidores, amizades, status? A fé de verdade vai nos colocar em conflito com o mundo. Se sua fé nunca incomoda ninguém, talvez seja a hora de perguntar se ela está mesmo viva. Deus usa gente simples para fazer coisas extraordinárias. Estevão não era pastor, nem sacerdote, nem profeta. Era um ajudante de distribuição de alimentos. Mas o Espírito Santo fez dele um pregador explosivo, um sinal vivo de Cristo, um gigante espiritual. Vivemos numa era de especialistas, de títulos e plataformas. Mas Deus ainda procura corações disponíveis, não currículos impressionantes. Você não precisa de um púlpito. Só precisa de um coração inflamado por Deus. O maior sinal de maturidade espiritual é perdoar quem te mata. As últimas palavras de Estevão foram um eco das de Cristo. Pai, não lhes imputes este pecado. Ele não pediu por justiça imediata. Não clamou por vingança. Ele pediu perdão para os seus assassinos. Vivemos tempos de ódio gratuito, cancelamentos, ressentimentos que viram identidade. O perdão de Estevão é o grito do céu contra a cultura do rancor. O verdadeiro evangelho não ensina só a amar quem te trata bem, ensina a abençoar quem está te apedrejando. A morte de um justo é uma semente que nunca morre. Quando Estevão caiu, seus olhos viram o céu aberto. Mas os olhos humanos viram um corpo quebrado. E ainda assim, ali perto, estava Saulo de Tarso, um homem que se tornaria Paulo, o maior missionário da história cristã. Às vezes você acha que sua fidelidade não está dando fruto. Mas alguém está te vendo. Alguém vai lembrar da tua coragem. Alguém será tocado pela tua entrega. Você não sabe quem está guardando as pedras hoje, e que amanhã vai pregar o Evangelho por causa do seu testemunho. Jesus se levanta para receber aquele que se entrega. Quando Estevão viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Isso é profundo demais. Porque nas Escrituras,
Jesus aparece sentado à direita do Pai, indicando que sua obra já está completa. Mas ali, Jesus está em pé. Por quê? Porque um homem na terra estava morrendo com honra. Porque um filho da cruz estava voltando para casa. Porque o céu se levanta para aplaudir quem viveu com fidelidade até o fim. Talvez o mundo nunca te celebre. Talvez ninguém te aplauda por viver a verdade. Mas o céu inteiro se levanta quando alguém decide não negociar sua fé. Seja como Estevão no mundo que ama Barrabás. A história de Estevão não é só bonita. Ela é incômoda. Ela nos chama para um lugar de profundidade, entrega e coragem. Nos lembra que o Evangelho não é sobre conforto. Viver para Cristo pode custar tudo, mas vale mais do que tudo. Mesmo se você morrer no anonimato, o céu saberá seu nome. Essa é a história de Estevão. Se você gostou dessa história, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Altíssimo, hoje eu me prostro diante de Ti, como Estevão ficou em pé diante dos homens. Não por orgulho, mas por fé. Não por força, mas por Tua presença viva em mim. Enche-me do Teu Espírito, como fizeste com ele. Dá-me olhos que veem além do visível, ouvidos que escutam a Tua voz no meio da gritaria do mundo. Se o sistema me rejeitar, que eu permaneça firme. Se as vozes se levantarem contra mim, que o Teu nome continue sendo exaltado em minha boca. Dá-me coragem para falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que sangre. E se um dia as pedras forem lançadas contra mim, que elas encontrem um coração que já morreu para este mundo e vive apenas para Ti. Como Estevão, quero ser encontrado fiel. Quero ver o céu aberto e o Teu Filho, Jesus, de pé, me recebendo com honra. Ensina-me a perdoar os que me ferem. Ensina-me a orar pelos que me perseguem. Ensina-me a amar até o último suspiro. Que a minha vida, Senhor, seja uma semente como a de Estevão, que morre no chão da terra, mas floresce na eternidade. Eis-me aqui. Eu não quero só viver para Ti. Se for necessário, ensina-me também a morrer por Ti. Em nome de Jesus. Amém.